Olá, eu sou a Juliana, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Simpósio de Nutrição dentro do Congresso TJCC. Hoje vamos falar sobre estratégias nutricionais e imunonutrição no paciente oncológico. Com o passar dos anos, o tratamento tanto quimioterápico quanto radioterápico evoluiu, trazendo inúmeros benefícios para o paciente. Da mesma forma, a nutrição, ao passar dos anos, trouxe novas estratégias de abordagem nutricional para preservar o sistema imunológico do paciente, mantendo um bom estado nutricional. Vamos começar o dia de hoje com a doutora Isabelle Novelli, que é nutricionista da Universidade de Brasília, doutoranda em Nutrição e Saúde Pública pela USP, especialista em Nutrição Oncológica pelo Hospital Sírio-Libanês e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela VP. Também é membro do Comitê de Nutrição da Abrale e é sócia proprietária do INO, Instituto de Nutrição e Oncologia. Ela vai dar a palestra Como a Imunidade e o Câncer, qual o papel no metabolismo. Obrigada, Isabelle. Olá, boa noite a todos. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre imunidade e câncer e qual é o papel do nosso metabolismo nessa equação. Bom, câncer e sistema imune são dois assuntos complexos. Então, vamos começar entendendo e classificando o que é o sistema imune e qual é a sua função. Então, quando a gente fala de sistema imune, a gente pensa de células que protegem o nosso corpo contra substâncias estranhas, contra patógenos, contra alterações em tecido. E quando a gente lembra do câncer, é exatamente isso que o sistema imune devia estar fazendo, evitando que um câncer cresça, se propague. Vocês podem ver nessa imagem aqui no slide que a gente tem uma célula de câncer de mama sendo atacada por uma célula do sistema imune. Isso é o que a gente espera que aconteça, mas alguma falha ocorre e isso não acontece de forma otimizada no nosso corpo, quando a gente tem um câncer, quando um câncer aparece. Então, quando a gente pensa nisso, eu queria introduzir esse conceito de imunovigilância. A imunovigilância é realmente as células do sistema imune procurando esse tipo de alteração no nosso corpo. E para facilitar a forma que a gente vai conceituar a imunovigilância, a gente vai utilizar a teoria dos 3 E's. Então, a gente está falando aqui de eliminação desse tumor pelo sistema imune, tá? A gente tem o equilíbrio, ou seja, o sistema imune ele não consegue mais destruir aquela célula, mas ele faz com que ela não cresça mais. Então, existe um equilíbrio ali naquele sistema. E a gente pensa também na última etapa da imunovigilância, que é o escape. Então, o escape ele consiste em o tumor adquirindo resistência ao sistema imune e aí fazendo a evasão, ou seja, fugindo desse sistema imune e aí sim crescendo. Todos os pacientes que apresentam um câncer, eles passaram por esse estado de imunovigilância, certo? E o que a gente tem acontecendo no corpo é mais ou menos o que a gente está vendo aqui no slide. Então, a gente tem um tumor que cresceu, a gente tem esse sistema imune permeando esse microambiente tumoral, e uma vez que esse tumor consegue crescer, a gente vê que em volta das células tumorais, de fato, há muitos tipos de células do sistema imune. Há várias modalidades de células do sistema imune, então a gente encontra um sistema imune que deveria estar funcionando. Por conta desses mecanismos que foram adaptados nesse momento de equilíbrio e escape, o tumor consegue conviver com essas células de forma que elas toleram esse tumor. E quando a gente tem essa tolerância, a gente observa que
em volta do tumor, apesar da gente ter essas células que são importantes para fazer com que o tumor não cresça, para identificar que o tumor é um agente estranho, é uma alteração naquele tecido, a gente tem um microambiente tumoral que é totalmente imunossuprimido. Ou seja, essas células que são em volta do tumor, elas basicamente não funcionam, elas estão silenciadas. E a gente descobriu já que o tumor é muito bom em fazer isso, né? Ele constrói ali toda uma rede de moléculas, de metabólitos, que vai fazer com que essas células fiquem imunossuprimidas. Mas aí vocês devem estar pensando, e o que isso tem a ver com nutrição? E por que tem uma nutricionista aqui falando sobre isso? Porque hoje a gente também fala do imunometabolismo. Então, o que é esse imunometabolismo? Se a gente for conceituar, a gente fala que é como que esse metabolismo sistêmico nosso, como o metabolismo celular interage de forma a alterar o nosso sistema imune e o nosso processo de inflamação. Então, basicamente, o que a gente tem que a gente tem o nosso estilo de vida, o jeito que a gente come, o nosso comportamento, se é sedentário, se não é, estresse, o ambiente que a gente está inserido, se tem poluente, se não tem. Esse nosso estilo de vida faz uma ação no nosso metabolismo, altera o nosso metabolismo. Isso pode acontecer de forma positiva ou de forma negativa. E essa alteração metabólica, hoje, a gente sabe que tem um impacto importante no sistema imune. O jeito que a gente vive, a forma que a gente se alimenta, impacta muito o sistema imune. Muito além, que eu vou mostrar para vocês, da inflamação, que a gente estuda bastante, né? E esse sistema imune, como a gente viu nos últimos slides, ele está totalmente relacionado com... Ele está totalmente relacionado com o tumor. E esse tumor, ele pode alterar o seu comportamento baseado no seu sistema imune, que pode ter uma resposta no seu metabolismo, que está relacionado com o seu estilo de vida. Ou seja, como a gente vê aqui, está tudo interligado, não tem uma coisa sem a outra. Então, o jeito que a gente vive impacta a nossa resposta imunológica ao tumor. Bom, e por que é importante a gente estar falando sobre isso? Esse estudo foi feito pela Nature Drug Discovery em 2019. E ele mostrou que a gente teve um aumento de quase 1.800 novos imunoterápicos sendo estudados em só 2 anos, no período de 2017 a 2019. O que isso significa? Que os nossos pacientes... eles estão usando imunoterapia. Eles estão dependendo do sistema imune para realizar o tratamento dele. Então, a gente tem que entender como que o nosso papel, sendo nutricionista, o poder que a gente tem em conseguir modular o metabolismo do nosso paciente, é o que pode fazer com que ele responda melhor ao seu tratamento. E é isso, não sou eu falando, né? Então, a gente já tem estudado muito o imunometabolismo e a gente sabe que ele se mostra como uma grande oportunidade para nós, nutricionistas, atuarmos no paciente, tá bom? Então, aqui eu queria só explicar uma coisa, por que a gente fala tanto do imunometabolismo? O que a gente tem no sistema imune? A gente precisa que a célula que a gente chama de célula T reguladora, que é uma célula que está inativa, ela precisa ser estimulada a uma célula T efetora, que é uma célula que, de fato, vai ter um papel ali em destruir aquela célula tumoral. Como eu disse, como o tumor está imunossuprimido, a gente não consegue fazer isso de forma efetiva naturalmente. Para a gente ter o que a gente vai chamar de shift metabólico dessa célula do sistema imune, a gente precisa de substrato, a gente precisa de energia. Então, tem que ter glicose, tem que ter lipídio, tem que ter aminoácido, para que essa célula consiga se transformar em uma célula ativa, numa célula que vai ser, de fato, efetiva em destruir aquele câncer, em ter alguma atuação nessa neoplasia. O que a gente encontra no microambiente tumoral em relação a isso? A gente encontra um ambiente totalmente inóspito para as outras células. O tumor, ele tira tudo daquele meio. Então, ele capta glicose, ele capta lipídio, ele capta aminoácido. Isso faz com que a concentração desses compostos no microambiente tumoral seja muito baixa. Não tem substrato para essas células serem ativadas. Em contrapartida, o que o tumor expulsa dali?
ácido lático, ele expulsa todos aqueles metabólitos em que ele não está mais usando, que também agem como imunossupressores para essas células. As citocinas anti-inflamatórias que o tumor libera. Então, tudo isso faz com que essas células, elas fiquem inibidas metabolicamente de se tornarem efetivas. Então, elas sofrem apoptose e aí a gente não consegue ter, de fato, essa resposta efetiva, tá? E o que a gente tem, o que a gente está descobrindo hoje em dia? Então, esse é um artigo de 2018. E o que eles viram? Que quando a gente pega alguns ratos e a gente dá uma dieta que é high fat, com bastante lipídio, a gente tem uma resposta imunológica diferente daquele rato que não tem uma dieta high fat, que é um rato que a gente fala que é eutrófico. O rato obeso, ele produz um certo tipo de... ele expressa um certo tipo de proteína que inibe com que ele faça a beta-oxidação. Então, o que a gente tem? Um substrato lipídico, né? Porque esse é um rato alimentado com alimentação high fat. E, mesmo assim, a célula tumoral consegue inibir consegue expressar, na verdade, essa proteína que vai fazer com que ele não use o lipídio para fazer aquele shift metabólico. Então, uma alimentação foi capaz de modular como que a célula do sistema imune vai responder a esse shift metabólico que a gente fala que tem que acontecer para a célula se tornar efetora. Então, nesse caso, o que a gente tem? No rato eutrófico, a gente tem uma resposta imunológica perante o tumor mais positiva do que no rato obeso, que foi alimentado com uma dieta high fat. Isso já é muito importante para a gente entender quão significativo é a pessoa ter uma alimentação saudável ao longo do tratamento. Esse outro estudo, que foi publicado até pelo mesmo grupo, viu outro mecanismo relacionado com a glicólise, ou seja, com outra via de substrato, que é o açúcar. Então, o que eles descobriram? Que essa glicólise faz com que o microambiente tumoral, produza células mieloides que são imunossupressoras, que são essas células MDSC. Quando eles inibiram a glicólise, ou seja, quando eles impediram que o tumor, viu, não é o microambiente, utilizasse muito desse substrato energético, né, de glicose, a gente teve uma diminuição dessas células que são supressoras, ao passo que a gente conseguiu também aumentar a quantidade de células T efetoras. E isso, para a resposta tumoral, que depende do sistema imune, que é o caso, por exemplo, da imunoterapia, é muito relevante, porque a gente precisa ter esse tipo de célula para a gente ter uma resposta positiva no paciente. Então, o que isso fez? Aumentou a quantidade dessas células T, existiu uma diminuição do crescimento tumoral e da capacidade dessa célula produzir metástase, e a gente conseguiu o aumento de sobrevida também. E a gente não fica também tanto assim, a gente não está tão no escuro quando a gente fala de imunometabolismo. Esse trabalho que fala sobre o glioblastoma, que é um tumor que é muito responsivo a essas modulações dietoterápicas que a gente faz, a gente já consegue caracterizar uma gama de vias metabólicas que estão associadas a uma resposta mais positiva, né? Uma resposta mais positiva do sistema imune perante o tumor. Então, a gente tem aqui uma alteração em relação à glicose, a gente tem aqui uma alteração em relação a fosfolipídio, a gordura, a gente tem aqui uma alteração perante a arginina, que é um aminoácido. Então, a gente já está cada vez mais descobrindo como a gente pode fazer com que esse sistema imune responda melhor ao tumor. Tem uma resposta positiva e com que esse microambiente tumoral não seja tão hostil assim para que ele consiga atuar, tá? E se eu for resumir um pouco o que eu queria passar para vocês, essa imagem ela é maravilhosa, porque o que a gente tem aqui? É difícil a gente modular o microambiente tumoral. O tumor, ele, a princípio, vai consumir aqueles substratos ali. Mas olha só que interessante quando a gente olha a resposta em relação à microbiota. Se você tem uma alimentação rica em ultraprocessados, você vai ter uma característica de microbiota. Enquanto você tem uma alimentação rica em frutas, em vegetais, em carnes magras, você consegue melhorar essa microbiota e esses metabólitos em que a microbiota produz, então ácido graxo de cadeia curta, essa estimulação do sistema imune,
pode ir até o microambiente tumoral e estimular de forma muito, muito, muito positiva o sistema imune a não ser mais imunossuprimido nesse meio. Então, a gente consegue, através da alimentação, hoje, já modular esse imunometabolismo. A gente não entende direito como que a gente vai fazer isso e quais vias que a gente usa, mas, cada vez mais, a gente está entendendo melhor como faz isso. E, na minha opinião, a gente está chegando hoje na ponta de um iceberg muito grande. Eu acho que não há dúvidas que imunoterapia e a gente conseguir alterar esse sistema imune para melhorar uma resposta ao tratamento é o futuro da nutrição e da oncologia. E a nutrição precisa acompanhar todo esse processo. Então, estudar imunometabolismo é um assunto que me deixa muito animada, porque eu acho que daqui a 5, 10 anos, isso aqui que eu estou falando para vocês vai ser mais do que óbvio. Então é isso, queria agradecer a todos, esses são os meus contatos, e eu estou à disposição para a gente conversar no final desse painel. Muito obrigada. Obrigada, Isabelle. Foi de grande conhecimento tudo que você passou para a gente. Acho que é muito importante cada vez mais a gente estudar e pensar como que a gente vai aplicar tudo que a gente acaba conhecendo sobre o metabolismo no dia a dia que a gente tem com os nossos pacientes, tanto no consultório quanto no hospital. Dando continuidade, então, às nossas palestras, eu quero convidar agora a Ana Paula Barreri, que é nutricionista, docente em cursos de pós-graduação e tutora em cursos de ensino à distância, é mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade Israelita de Ciências Albert Einstein. A Ana vai falar sobre o uso de compostos bioativos para manejar a imunidade no paciente oncológico. Ana, muito obrigada por aceitar o convite. Boa tarde a todos, boa tarde, Juliana, Bianca. Gostaria de agradecer a todas vocês pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui num tema relevante, né, de falar do papel dos compostos bioativos, juntamente com outros importantes contextos aí da nutrição, em ajudar o nosso paciente frente à questão imunológica. Eu sou nutricionista de formação, né, como a Juliana já me apresentou, e vou trazer à luz aqui para a aula sobre os pontos de atenção desse composto, né, na nossa nutrição, na nossa alimentação, e se isso tem um papel relevante ou não no paciente oncológico. Então, o roteirinho da aula, né, dividir sobre falar um pouquinho da questão complementando composto bioativo e estado imunológico e estado nutricional, o que seria esse composto bioativo, a classificação, e trazer à luz aqui sobre alguns estudos em câncer e um ponto de reflexão da prática clínica, ainda que requer alguns pontos de melhoria no quesito compostos bioativos. Então, como nós sabemos, a célula neoplásica é uma célula complexa, né, de várias facetas da sua reprodução, como muito bem a professora Isabelle apresentou, né, a capacidade que a célula neoplásica tem de se perpetuar no meio inflamatório, no meio de estresse oxidativo, né, e a gente entende que essa doença é complexa e que se o papel da nutrição frente à evolução e frente também durante o tratamento. Então, nós sabemos que o paciente, o estado nutricional desse indivíduo tem um ponto relevante na resposta frente à doença oncológica, desde o cenário no assunto de prevenção, durante o tratamento e pós-tratamento também. Então, o estado nutricional é um ponto relevante para esse paciente, repercussões de cicatrização, de complicações, aumento de mortalidade, e não é diferente no estado imunológico. Então, nós sabemos que o indivíduo mais desnutrido, ele tem mais comprometimentos, mais chance de ter comprometimento do seu estado imunológico, né? Então, quando a gente vê essa repercussão de depressão do estado emocional na questão de composição corporal, perda de massa magra, tecido adiposo, mas a gente também tem uma repercussão no seu estado imunológico, né? Que a gente sabe que o sistema imune, como já foi apresentado, uma das grandes funções dele é barreira, reconhecer, né? Trazer esse olhar aí de memória imunológica, né? Nos fortalecer frente a diversas situações de doença e de inflamação, né, vamos dizer assim, de sinalização do nosso organismo.
E compostos bioativos, juntamente com outros compostos da nutrição, têm um papel relevante aí em ajudar nessa modulação dessa replicação celular. Então, a gente vê que vitaminas e minerais, fibras também, mas compostos bioativos têm um papel aí relevante no quesito de replicação celular. Então, a gente vê frente a várias possibilidades dessa célula neoplásica se perpetuar através, por exemplo, do meio de inflamação ou angiogênese. A gente tem a capacidade desses compostos estarem influenciando nessa replicação, desde um ponto de um objetivo antitumoral, até também ajudar nessa modulação do sistema imunológico. Vários estudos epidemiológicos trazem à luz o valor dessa qualidade alimentar no quesito prevenção de câncer e durante o tratamento oncológico também. Então, esse paciente mais bem nutrido, de uma forma não só de quantidade, mas de qualidade, e dentre elas, muitos dos alimentos ricos em compostos bioativos, a gente encontra no mundo vegetal. Então, 30% a 40% dos cânceres podem ser prevenidos através de uma alimentação rica em vegetais e frutas, que nesse grupo a gente já contempla um pool bastante interessante de oferta de micronutrientes, vitaminas, minerais, fibras, e dentre eles os compostos bioativos, que é o nosso foco aqui da nossa aula de hoje. Desculpa. Que seria compostos bioativos, né? Então, são substâncias presentes nos alimentos, né, que têm a capacidade de promover um efeito benéfico, um efeito metabólico, fisiológico no nosso organismo, né, com o intuito de prevenção de doenças. Foram reconhecidas mais de 21 mil substâncias e foram já catalogadas, vamos assim dizer, em torno de 8 mil substâncias. Quando eu comecei a estudar isso, a gente sabia, eu tinha escutado 5 mil, e meu último levantamento já chega em torno de 8 mil substâncias. Então, realmente, nós temos muitas informações sobre compostos bioativos e muita coisa ainda há de se estudar, precisamos saber mais. Ele traz como um dos papéis, além de benefício fisiológico no nosso organismo, mas também uma questão de proteção das plantas, né? Então, o composto bioativo, ele tem a característica de trazer cor, sabor, astringência ao alimento, né? Essa coloração com o objetivo de proteger essa planta contra micro-organismos, patógenos e agentes virais. De uma forma geral, falando de uma forma de prevenção ou modular as doenças crônicas não transmissíveis, tem um destaque aí para a doença oncológica, mas o papel do benefício de compostos bioativos no nosso organismo envolve outras situações, como a questão de envelhecimento, doenças cardiovasculares, o diabetes, enfim, um pool aí de possibilidades de benefício no nosso organismo, e nós sempre falamos que o efeito deles, pelos estudos, o efeito aditivo sinérgico, ele é mais significativo do que a gente pensar no composto bioativo de uma forma isolada. A gente tem, como eu disse, quase mais de 8 mil substâncias, né, catalogadas. A gente tem, dentre alguns compostos bioativos, né, eu trouxe aqui à luz de uma forma didática, a gente pode ter os flavonoides e os não flavonoides. Então, os flavonoides, a gente vai ter por exemplo, o grupo do resveratrol, das antocianinas, a gente tem os carotenos, né, que são dos outros grupos, a gente tem vários lignanas, então a gente tem várias substâncias e cada composto bioativo tem uma característica de absorção, de metabolismo, né, de ação no nosso organismo. Mas se a gente falar de uma forma geral, os efeitos benéficos desses compostos têm, no quesito olhando para a célula neoplásica, né, uma ação anticarcinogênica, uma ação anti-inflamatória, antioxidante, angiogênica e antiproliferativa. Então, aqui nesse slide, a gente consegue ver com mais detalhes cada ação a nível celular, como esses compostos vão estar agindo. A gente sabe que os compostos não são iguais, cada um com a sua característica, com a sua função, com a sua ação específica no nosso organismo. Mas, resumidamente, uma das grandes ações no nosso organismo, a gente pode sinalizar essas 5 ações de benefícios, né, no nosso organismo.
que a gente tem que lembrar que a célula neoplásica ela não se forma do dia para a noite. A gente tem um time, um tempo, né, de formação dessa célula. Ela se transforma numa célula pré-neoplásica e depois neoplásica. E a gente consegue perceber por alguns estudos que a gente tem nesse tempo a capacidade dessa célula se regenerar, tanto de regenerar, de tornar essa célula inativa e nós eliminarmos através do processo de detoxificação, ou a capacidade de nós não permitirmos que essa célula se transforme numa célula pré-maligna, por exemplo, e consequentemente maligna. Esses dois processos, a gente tem a ação dos compostos bioativos, tanto de uma forma de bloquear e eliminar essa substância, como essa forma de suprimir através de vários compostos bioativos, dentre elas aqui a catequina, genisteína, resveratrol, a gente tem o indol 3-carbinol, os flavonoides, então eles têm essa capacidade de bloquear ou regenerar essa célula, né, eliminando essa célula pré-neoplásica ou neoplásica. Então, uma grande possibilidade aí do papel, do benefício de compostos bioativos, de ação, de ajudar nessa célula a torná-la mais saudável. Então, juntamente com os outros componentes da nutrição, de favorecer que esse meio celular, que essas células repliquem de uma forma adequada. Dentre vários estudos, gente, aqui eu trouxe de uma forma resumida o papel de alguns tipos de câncer relacionando com alguns compostos bioativos, né? A gente vai ver de acordo com o meio, a ação celular, né? E quais são os alimentos fontes. Então, por exemplo, as catequinas, né? Dentre vários estudos, benefício desse uso do chá verde em câncer de pulmão, cólon, pele, ovário, com a ideia de minimizar, né, essa proliferação celular, com a ação antioxidante, a ação anti-inflamatória, muito presente no chá verde, por exemplo, né? Outro composto bioativo aqui, o resveratrol, muito falado também, muitos estudos falando o benefício dele no quesito em câncer de colo retal, tumores de mieloma, mama, cólon, pulmão e pele, com a ação também de diminuição da proliferação celular, redução dessa inflamação, uma ação antioxidante presente na uva, vinho tinto e amendoim. A gente tem outras fontes aqui, outros compostos bioativos, de acordo com o tipo de tumor, ações específicas e as fontes. Então, a gente vai ver que o grande pool, grande carro-chefe de oferta de compostos bioativos na alimentação, muitos deles estão nos alimentos vegetais. E o grande destaque de padrão alimentar, a dieta mediterrânea. As diretrizes vêm sendo atualizadas, né? American Institute of Cancer Research, a Sociedade Americana de Câncer também foi atualizada a diretriz de prevenção de câncer, trazendo à luz o papel dos compostos bioativos no desenvolvimento ou não da neoplasia, e eles trazem uma questão bastante interessante, que o padrão alimentar acaba sendo um ponto preponderante do que a gente analisar isoladamente um nutriente ou um composto, por exemplo. Então, a dieta mediterrânea tem um grande destaque por conta dessa questão do padrão alimentar. A gente vai ter um pool bastante interessante de oferta de micronutrientes, vitaminas, minerais, fibras e dentre eles os compostos bioativos, relacionando com diminuição de vários tipos de tumores, dentre elas cabeça e pescoço, tumor gástrico e cólon. E a gente sabe que o estado nutricional, na verdade, vários fatores levam a alterações dessa resposta imunológica, dentre elas o estado nutricional. A gente tem a idade, a funcionalidade, a atividade física, doenças associadas às morbidades, né? Além da gente pensar só na doença oncológica, as medicações. Então, vários fatores vão estar corroborando para interferir nessa resposta imunológica. Mas o estado nutricional é um ponto relevante, né? Como eu falei para vocês, os indivíduos desnutridos, eles estão mais suscetíveis a ter mais comprometimento dessa resposta imunológica. Isso se deve porque a oferta nutricional de compostos e micronutrientes, a gente vai estar trazendo substratos para a gente estar ajudando na formação imunológica, funcionamento do sistema imune, a construção dessas células, regulação metabólica,
substratos para proteção, para a resposta de memória também desse sistema imunológico. Então, o estado nutricional do nosso paciente, como todo, é um fator importante nessa resposta imunológica, não analisando somente isoladamente o composto bioativo. O interesse em estudar compostos bioativos frente à doença oncológica, desde a prevenção durante o tratamento, já vem desde 1999, né, com um painel de pesquisadores, né, em quimioprevenção, na questão de compostos bioativos e câncer, já vem desde 99, com o intuito de estudar cada vez mais o impacto desses compostos, e vários estudos vêm vindo também entendendo qual é o papel dos compostos durante o tratamento antineoplásico. A gente tem muitos estudos in vitro, em célula, e alguns estudos em modelos animais e alguns estudos em humanos, vamos assim dizer. Então, eu trouxe aqui em destaque amarelo, dentre esses, segundo essa revisão, dentre alguns estudos que esse autor levantou, em estudos em humanos, a gente vê alguns resultados, por exemplo, em câncer hepático, que teve com compostos bioativos presentes em várias substâncias fenólicas, né, interferiram na progressão desse tumor e no crescimento tumoral. Em câncer de mama, durante a radioterapia, teve mais sensibilização e uma apoptose, uma morte celular durante esse tratamento. Em câncer coloretal, teve uma diminuição do risco de câncer, né, com a oferta desses polifenóis. Em câncer de próstata, com o estudo das catequinas, teve uma redução do risco de câncer de próstata. A gente também tem estudos com câncer de cólon e ômega 3, trazendo durante a quimioterapia que parece que pode melhorar os desfechos frente ao tratamento antineoplásico. E na presença, dentre vários compostos bioativos, outro exemplo, os organosulfurados presentes na brássicas, né? Nesse estudo aqui com câncer de cólon, em humanos, foram 20 humanos também tiveram estudos em ratos, eles viram que teve uma redução da expressão, né? Uma resposta mais significativa, mais benéfica em quesito marcador antioxidante. Então, os compostos bioativos, associando também uma dieta saudável, um estado nutricional mais adequado, a gente ajuda esse paciente a responder melhor durante o tratamento oncológico e, consequentemente, também no seu estado imunológico. Uma grande questão que eu me pergunto é a quantidade. Então, a gente sempre sente dificuldade nas recomendações sobre compostos bioativos. Então, a literatura é clara, ressalta, né, que é importante o consumo regular desses compostos. Então, não basta eu pensar isoladamente em um momento regular, por mais de algumas semanas, para a gente ter uma repercussão positiva no nosso organismo. E aqui eu trouxe alguns estudos trazendo à luz a quantidade de acordo com alguns compostos. Então, a gente vê alguns fitoquímicos de 4 porções por dia, de hortaliças de uma forma geral. Aqui, no caso, as catequinas, né, o chá verde, ele fala 600 miligramas 2 vezes ao dia. Então, a questão da quantidade dos compostos bioativos, a gente também tem uma oportunidade de melhoria das informações à medida que os estudos avançam, né? A gente tem aqui na questão de outros flavonoides, né? 1 miligrama por dia, segundo esse estudo, na redução de câncer de mama em mulheres pós-menopausadas. E as catequinas, aqui um outro estudo, 400 miligramas, aqui ele coloca 3 vezes ao dia, né? Com o aumento da eficácia da radioterapia, né, com a diminuição do efeito antimetastático. Uma outra questão a gente sabe que a gente tem uma diferença. Quando a gente fala em compostos bioativos, um efeito sinérgico e benéfico, a gente está falando via alimentação. Então, vários estudos epidemiológicos, a base de dados da NIHANES, que é o Instituto de Saúde dos Estados Unidos, trazendo à luz a importância do padrão alimentar na prevenção da doença oncológica e na evolução também do tratamento oncológico. E a gente pensar em suplemento isoladamente, a gente não tem esse sinergismo e a gente pode ter também uma toxicidade, uma interação não adequada durante o tratamento oncológico. Então, a gente está falando via alimentação. Dentro desse combo de compostos bioativos, que a gente tem mais de 8.000 substâncias com características distintas, é um grupo heterogêneo, grande parte deles estão presentes no mundo vegetal, e a gente tem um papel muito relevante desde a prevenção do tratamento do câncer, assim como também durante o tratamento e pós-tratamento, uma vez que a gente tem que lembrar que a população pós-tratamento
tratamento, ela vem cada vez mais tendo sucesso e a gente vai tendo um olhar cada vez mais específico para essa população. E aí algumas perguntas eu trago também para finalizando a aula. Compostos bioativos, a gente viu que é um grupo heterogêneo, então a gente pode ter diferenças e interações, desde o preparo, manipulação, método de cocção e também o modo de absorção. Então, eles funcionam de formas diferentes, cada composto bioativo tem uma sua especificidade, né? Então, a gente pode ter perdas maiores ou menores dependendo do composto bioativo. E uma pergunta se pode ter interações com o tratamento. Então, em 2009, a gente teve um estudo clássico relacionando o excesso do chá verde com o bertozomib, que é um quimioterápico usado para mieloma múltiplo. E esse estudo, eles verificaram que essa alta quantidade de chá verde teve uma interação inibindo, né, interferindo na eficácia do tratamento oncológico. Então, a gente precisa entender mais qual é a dose, né, e quanto que isso pode estar interferindo na eficácia do tratamento. E uma outra questão, e como a gente está falando de compostos bioativos, muitos deles estão presentes no mundo vegetal, nas hortaliças, frutas, verduras, legumes, é a gente trazer à luz também a discussão da população ter acesso a um alimento de boa qualidade, para que esse alimento ajude metabolicamente, ajude o estado nutricional, ajude esse paciente a responder melhor frente à sua terapia antineoplásica, por exemplo, ou prevenir a doença oncológica. Então, as políticas de saúde pública, levar a conscientização nas escolas, o processo educacional junto a N cenários da área de ensino, né, a discussão entre a equipe multidisciplinar. Então, a gente trazer à luz que composto bioativo, nutrição, e a gente trazer à luz da importância da promoção de um ambiente saudável para os nossos pacientes. Bom, finalizando essa aula, eu gostaria de reforçar, né, que realmente câncer, doença oncológica, ela é uma doença complexa, que metabolicamente a gente tem várias vias metabólicas de replicação celular, e a gente pensar em modular, ajudar a modulação desse meio celular, dentre vários aspectos, a nutrição tem um ponto preponderante. Então, a gente sabe que o estado nutricional acaba tendo uma questão importante desde a prevenção, durante o tratamento e pós-tratamento. E um ponto importante também na resposta imunológica desse paciente. A gente viu que os compostos bioativos possuem uma ação benéfica no organismo por diversos modos de ação, né? E a gente vai ter, sim, uma influência positiva na doença, no tratamento oncológico. Entretanto, mais estudos são necessários para a gente ter mais uma visão mais clara da quantidade, né? Por enquanto, a gente está falando muito de grupos, de porções de uma forma geral, e em relação à toxicidade. E um olhar aí para atenção às políticas públicas para favorecer cada vez mais o nosso paciente a ter acesso a uma nutrição de forma igualitária e com qualidade. Gostaria de agradecer a oportunidade, muito obrigada, parabenizo novamente a comissão e fico à disposição para oportunidades, para questionamentos futuros. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paula, foi muito esclarecedora e fazer a ligação com a questão toda do sistema imunológico da primeira aula com como aplicar muito na prática através dos alimentos para os benefícios do paciente. Chamo agora a nutricionista Ilana Marques, que é mestre em nutrição pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialista em nutrição clínica pelo Programa de Residência do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é doutoranda em Ciências em Gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da USP, com enfoque no estudo de oncologia, hematologia e microbiota intestinal. A Ilana vai falar para a gente sobre perspectivas sobre probiótico terapia. Obrigada, Ilana. Olá, obrigada, Juliana. Então, como a Juliana já antecipou, eu sou Ilana Marques. Coube a minha responsabilidade de falar sobre um tema tão interessante, tão relevante na nutrição clínica, na medicina de fronteira atual, que é o estudo do uso da probiótico terapia no paciente oncológico. Então,
Então, como já fui apresentada, eu sou Ilana, sou nutricionista com residência e mestrado na área de nutrição clínica com enfoque em oncologia e atualmente doutoranda do programa de ciências em gastroenterologia com enfoque no estudo da microbiota e saúde intestinal. Se você está assistindo minha aula, com certeza você já sabe que o intestino não é mais visto como um órgão puramente digestivo e absortivo. Desde os estudos do projeto Microbioma, hoje a gente entende que o intestino ele é um órgão muito além da digestão e absorção. Esse intestino, com as suas múltiplas funções da microbiota intestinal, de bioconversão de fármacos, metabolismo de nutrientes, está diretamente associado não só com a nossa saúde intestinal, bem como com a nossa saúde global. Essa microbiota e esse intestino ele é influenciado diariamente no processo de resiliência e plasticidade por diversos fatores no nosso dia a dia, como alimentação, estilo de vida, etilismo, tabagismo. Uma microbiota bem equilibrada, guiada por estímulos adequados, ela consegue manter-se em situação de homeostase muito relacionada a condições de saúde, enquanto que uma microbiota em desequilíbrio, muitas vezes influenciadas por fatores de estilo de vida negativos, está associada a condições de doença, como a oncologia, como os mais diferentes tipos de câncer sólido e tumores hematológicos. Para a microbiota e câncer, a literatura é extremamente vasta. E eu tenho certeza que vocês já viram ou virão em outros momentos do Congresso muitos fatores no que diz respeito a alterações de microbiota intestinal e processos neoplásicos. Hoje, nós já sabemos que alterações no ambiente tumoral e na microbiota intestinal estão diretamente associadas com fatores pró-carcinogênicos. Mas, além de estarem associadas com o fator pró-carcinogênico, nós também temos alteração direta dessa microbiota intestinal ligada a alterações do estado nutricional. Sim, alterações na sua saúde intestinal pode comprometer o estado nutricional ligado ao processo de caquexia e sarcopenia do câncer, diretamente associado com responsividade ao tratamento e pior prognóstico. E além de estar associado com alterações no estado nutricional, nós também encontramos a microbiota intestinal ligada a processos durante o tratamento, influenciando diretamente no tratamento e no prognóstico do paciente em tratamento quimioterápico, imunoterápico, tratamento cirúrgico, pacientes submetidos a transplante de célula-tronco, dentre tantas outras modalidades de tratamento para o paciente oncológico. Sabendo, então, de toda a responsabilidade que essa microbiota tem, de todo esse link, essa relação bidirecional e metabolismo tumoral e microbiota intestinal, metabolômica intestinal, nós já entendemos que existe uma relação muito próxima e que uma boa saúde intestinal ela está diretamente associada com a boa resposta ao tratamento. Então, como já mostra esse artigo, a saúde intestinal ela é definidora de conduta e a ideia hoje, pensando em modulação intestinal, é usar essa microbiota como uma potencial fonte ainda inexplorada de fármacos, de nutracêuticos, de compostos bioativos, de prebióticos, probióticos, simbióticos, de modo que, modulando essa microbiota intestinal, a gente consiga melhor evolução desse paciente durante o tratamento oncológico. Isso porque a gente vai além naquela frase que nós somos o que nós comemos. Hoje, nós sabemos que nós somos o que nós comemos, que as nossas bactérias utilizam, metabolismo, absorvem e biotransformam. E no paciente oncológico, como já antecipado, essa relação de microbiota e modulação intestinal está diretamente associada ao prognóstico. É possível modular a microbiota do paciente oncológico nas suas mais diferentes modalidades de tratamento, seja ela com alimentação, modificação de estilo de vida, controle do estresse e até estratégias mais agressivas, como o uso de antibiótico terapia e transplante de microbiota fecal. Então, são inúmeras as estratégias que o paciente oncológico tem atualmente à sua disposição para a modulação dessa microbiota intestinal. Coube a mim hoje falar sobre a utilização da probiótico terapia no cenário de tratamento do paciente oncológico, o que já é consolidado, o que ainda precisa ser melhor esclarecido em literatura e quais são os próximos caminhos a seguir.
Antes de falar sobre probiótico terapia no paciente oncológico, vale a pena a gente falar o que são probióticos. Então, probióticos, a gente esquece um pouquinho aquele conceito de bactérias à luz de Pasteur, de bactérias somente com percentual, um potencial de má patogenicidade, e a gente fala de probióticos como bactérias benéficas. Mas somente bactérias benéficas? Não, existe uma série de características que tornam aquela bactéria como um probiótico. Um probiótico é uma bactéria que ela vai ser introduzida ou inoculada, que esse paciente vai ingerir, que ela vai chegar biodisponível nesse trato gastrointestinal mais distal, tendo contato com esse lumen intestinal, com essa microbiota intestinal, conectando com a microbiota intestinal do hospedeiro, de modo a modificá-la, sem levar a algum prejuízo, competição com algum antibiótico, levando a um potencial benéfico à saúde intestinal e saúde global desse indivíduo. De modo geral, como que atua esse probiótico que é consumido por um paciente ou até mesmo por um indivíduo saudável? Apenas por colonização? Não. Então, os probióticos que são ingeridos, eles vão atuar nesse lumen, nessa produção de muco, nessa microbiota intestinal de diferentes vias, como vocês podem ver no slide. Aumentando a produção de defensinas, produzindo bacteriocinas, inibindo a adesão de patógenos como a Escherichia coli, por competição, reduzindo bactérias patogênicas e aumentando bactérias benéficas, colonizando essa microbiota intestinal com bactérias benéficas, são os principais benefícios dessa microbiota quando ela recebe o uso do probiótico. Além disso, o aumento da produção de muco, regulação dessas junções estreitas, redução de zonulina, aumento de ocludina e redução da inflamação crônica do baixo grau. E em pacientes oncológicos, além de todos os benefícios que a gente encontra nesse consumo de probiótico, a literatura mais atual ainda traz uma série de benefícios adicionais que podem favorecer o nosso paciente nas mais diferentes modalidades de tratamento. Então, hoje, nós já sabemos que os probióticos têm ação de efeitos modulatórios em diferentes vias do câncer, de proteção desse DNA contra o estresse oxidativo, a modulação dessa microbiota intestinal via uso de probióticos também reduz o fator indutor de proteólise, acaba reduzindo o processo de caquexia, contribui também para a redução do processo de sarcopenia via atuação desse eixo intestino-músculo. Então, além dos benefícios usuais da probiótico terapia, na oncologia a gente encontra tantos benefícios muito ligados ao sistema imune, que vocês já viram diversas aulas no decorrer do congresso, que explicam o potencial benéfico desse probiótico, não só na homeostase intestinal, como na homeostase global desse indivíduo. Sem dúvida, a neoplasia mais estudada para a utilização de probióticos são os cânceres coloretais. Durante o tratamento do câncer coloretal, a utilização de probiótico, ela já é bem estudada, ela já é bem validada, com grandes benefícios descritos em ensaios clínicos duplo cego randomizados. Talvez os principais benefícios do uso de probióticos nessa população, além de reduzir o processo inflamatório de inflamação crônica de baixo grau, é reduzir bactérias como Fusobacterium nucleatum, que está bastante aumentado em pacientes oncológicos, piorando o prognóstico, piorando caquexia, e reduzir a Escherichia coli, em especial a Escherichia coli invasiva e aderente. Além disso, como já muito bem citado em outras aulas, quando a gente faz uma modulação intestinal com bioativos, prebióticos, probióticos, a gente consegue uma ligação muito próxima com o sistema imune. Quando a gente fala no uso de probióticos em câncer coloretal, muitas das boas respostas conseguidas no tratamento está na modulação desse sistema imune intestinal. Mas nós também temos benefícios do uso de probiótico terapia em outras neoplasias, em pacientes em protocolos de quimioterapia e radioterapia, seja quimio-radioterapia neoadjuvante, é uma cirurgia para pacientes de câncer cólon e reto, pacientes de câncer de cabeça e pescoço em radioterapia, a gente também encontra benefícios do uso do probiótico, seja ele
com cepas de lactobacillus, e aí a gente encontra lactobacillus raminosus, lactobacillus reuteri, lactobacillus plantarum com efeito da plantaricina, bifidobacterium lax e bifidobacterium longo. Essa meta-análise ela consegue expressar muito bem o benefício dos probióticos no paciente em radioterapia. Na radioterapia, o uso de cepas combinadas de probióticos foi associada à redução ao menor grau de eventos adversos de toxicidade de diarreia nessa população. E em imunoterapia, creio que muito se falou de imunoterapia durante o congresso. Muitos protocolos de quimioterapia vêm sendo substituídos gradativamente por imunoterapia, com melhora de sobrevida do paciente, melhor prognóstico. Nós temos uma associação direta dessa microbiota intestinal, sistema imunointestinal e resposta à imunoterapia. Sem dúvida, hoje, os protocolos mais estudados de ligação de probiótico, microbiota intestinal e responsividade terapêutica são os protocolos de anti-PD1 e anti-PDL1. Nós já sabemos que modificações nessa microbiota intestinal de pacientes de câncer de pulmão, de células não pequenas e também pacientes com melanoma estão associados com responsividade ao tratamento. Pacientes com alta aquermância ou níveis adequados de aquermância e fecale respondem melhor ao tratamento versus pacientes com redução de Fecalibacterium prausnitzii e redução de aquermância. Então, uma vez que a gente já sabe quais são as bactérias que estão associadas a pior ou melhor responsividade nesse tratamento, a gente já tem uma ampla literatura testando o uso de probióticos em pacientes em imunoterapia, em especial em protocolos anti-PD1 e anti-PDL1. E a combinação de bifidobacterium, em especial bifidobacterium que enriquece a Akkermansia mucinifera, bifidobacterium longo, associado com prebióticos, muito bem falado em aulas anteriores, está associado com o aumento de bactérias benéficas que se ligam diretamente com maior responsividade ao tratamento, maior sobrevida global e maior sobrevida livre de progressão. Então, probiótico associada à imunoterapia já é realidade no tratamento dos nossos pacientes de câncer de células de pulmão não pequenas e pacientes com melanoma. Tá? E em cirurgia? Também já é bastante validado, inclusive pelos próprios guidelines. Aqui a gente traz o guideline de cirurgia, o posicionamento da ESPEN no preparo desse paciente em cirurgias eletivas para câncer do trato gastrointestinal. Já é recomendada a utilização de probiótico associada a outras estratégias como imunomodulação, pensando no processo de melhora de cicatrização, de reforço do sistema imune, de menor tempo de hospitalização desse paciente, melhor prognóstico e também avaliado em estudos a utilização de probiótico associada a maior qualidade de pacientes, qualidade de vida de pacientes que serão submetidos à cirurgia de TGI de grande porte para tratamento de neoplasias. Mas nós temos muitas dúvidas ainda com relação ao uso de probióticos na prática clínica, em especial para pacientes oncológicos. O que seria mais adequado? Utilizar múltiplas cepas, combinação de 10, 12, 8 cepas, ou utilizar uma única cepa para o paciente? E quando introduzir aquele probiótico na neoadjuvância, somente em tratamento adjuvante, posso fazer probiótico durante a quimioterapia? Preciso espaçar entre ciclos? São muitas questões que ainda precisam ser bem elucidadas nos nossos pacientes. Se existe um tempo ideal de fazer essa suplementação probiótica, qual dose utilizar, diferente de outras condições clínicas, como doenças inflamatórias intestinais, ainda não é conhecido para todas as neoplasias, para todos os momentos de tratamento, qual dose de probiótico utilizar para aquele paciente. Posso fazer probiótico concomitante à antibiótico terapia do meu paciente? Também são dúvidas que necessitam ser esclarecidas. E qual a melhor forma de apresentação desse probiótico? Posso fazer via sonda? Tenho apenas que fazer probiótico via cápsula? E o meu paciente de colostomia, ele vai se beneficiar do uso da probiótico terapia? São perguntas que ainda necessitam ser bem elucidadas na prática clínica, como tudo em microbiota e modulação intestinal, que
porque ainda é uma área muito nova. As diretrizes ainda caminham para achar um posicionamento, então se a gente vem de recomendações mais antigas, de diretrizes um pouco mais antigas, a gente não encontra recomendações de dose de probiótico ou de recomendação para uso de probióticos. A diretriz mais recente da ESPM para paciente oncológico, ela já fala de alguma indicação de probiótico terapia para imunoterapia, radioterapia para controle de diarreia, mas também não fala de dose e em função da heterogeneidade dos estudos que embasam a suplementação de probiótico, ela fala que não é o momento de suplementar uma dose de probiótico mais alta ou de pensar na modulação para todos os seus pacientes oncológicos. E isso é o que a gente encontra também em algumas revisões sistemáticas. Então, essa revisão sistemática, alinhada a uma meta-análise bastante recente, de 2018, ela mostrou que, embora os probióticos eles reduzam diarreia em seus mais diversos graus de toxicidade, grau 1, grau 2, grau 3, e até dose limite de toxicidade associada à diarreia, ainda é um pouco precipitado e ainda há dados e evidências insuficientes para a gente estar prescrevendo probióticos para toda a nossa população de pacientes oncológicos. Então, eu acho que vale a pena a gente conversar que, embora probiótico terapia e uso de probióticos seja bastante falado por ensaios clínicos, esteja caminhando a passos largos, como tudo em microbiota e modulação intestinal, que é ciência de fronteira, nós ainda temos algumas limitações para o uso de probióticos na prática clínica do paciente oncológico. E aí, pensando nisso, vale o princípio da não maleficência ao nosso paciente. A heterogeneidade dos estudos com diferentes populações, pouquíssimos estudos ainda na população hematológica, poucos estudos também na população pediátrica, com idades diferentes, hábitos alimentares diferentes, segmentos diferentes dessa população, não nos permitem chegar aqui, hoje, 2021, e falar que existe um protocolo de probiótico terapia para o seu paciente oncológico nas mais diversas condições clínicas. Mas o que a gente pode falar é que, embora não esteja em diretriz, embora a gente tenha muitos estudos heterogêneos, já existem ensaios clínicos que corroboram, que falam a favor do benefício do uso do probiótico. Ilana, então quando utilizar esse probiótico? Você conhecendo seu paciente, fazendo avaliação detalhada de sinais clínicos, de sintomas gastrointestinais e extraintestinais, avaliando eventos adversos, avaliando neutropenia febril, avaliando o seu paciente como um todo, guiado pelo sequenciamento genético de microbiota intestinal, quando disponível, são ferramentas que podem embasar a sua conduta de probiótico terapia. E aí, uma vez que você não tem ainda diretrizes que falam em doses específicas, em combinações específicas, você pode se guiar por ensaios clínicos randomizados, estudos mais bem estruturados, homogêneos e específicos para a sua população, para a neoplasia que seu paciente apresenta, para a sua população em estudo. Lembrando sempre que existem tantas outras estratégias de modulação intestinal aqui faladas, compostos bioativos, pré-bióticos, ômega 3, polifenóis, a própria alimentação. Então, o probiótico ele não é o ator principal do tratamento do seu paciente. Ele vai ser um adjuvante que o seu paciente vai se beneficiar, mas não em todas as situações. Então, a mensagem que fica é muito cuidado na hora da prescrição de probióticos. Caso você queira se embasar um pouco mais, você pode acessar alguns sites e literatura. Então, a gente tem alguns artigos, alguns guidelines, como o próprio guideline canadense, que dá algumas sugestões, vale a pena entrar nesse site e você consegue identificar quais são os ensaios clínicos realizados para as mais diferentes neoplasias, qual foi o resultado, de qual dose, em qual tempo de administração daquele probiótico específico. Lembrar sempre que probiótico tem nome, sobrenome e RG. Então, Bifidobacterium lax B420 não é o mesmo que Bifidobacterium lax HN 019. Você deve passar para o seu paciente uma formulação que seja completa, que tenha cepas e que você sabe que vai trazer benefícios para o seu paciente e que vai ajudar naquele momento especial do tratamento que ele passa. Então, muito cuidado na suplementação indiscriminada de probióticos, na suplementação de probióticos sem cepas específicas. E olhando para o futuro, em 2021,
ainda caminhando no estudo da microbiota intestinal e modulação intestinal, área muito recente na ciência médica e ciência da nutrição. A gente já sabe, vários estudos já mostram o benefício da probiótico terapia em cirurgia, radioterapia, imunoterapia e quimioterapia. Nós ainda não temos diretrizes com dose específica para neoplasias específicas por quanto tempo utilizar, mas nós já sabemos dos benefícios e os próximos passos serão definir com estudos mais homogêneos quais os pacientes se beneficiarão melhor, qual a dose ideal, qual a combinação de cepas ideais para aquele paciente naquele momento específico do tratamento. Então, há muito ainda a se percorrer no estudo da probiótico terapia no paciente oncológico, mas eu creio que eu consegui trazer para vocês algumas pinceladas sobre o uso benéfico do probiótico, da probiótico terapia, das bactérias benéficas no tratamento do seu paciente oncológico, das mais diferentes modalidades de tratamento. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre probiótico terapia, modulação intestinal no paciente oncológico e me coloco à disposição para dúvidas, discussões sobre o tema e saber como a modulação intestinal, como a probiótico terapia pode auxiliar o teu paciente em tratamento oncológico. Muito obrigada. Obrigada, Ilana. Foi de um conhecimento ímpar a gente entender que ainda é um longo caminho, mas que estamos num caminho muito bacana para isso. Então, pode sentar, por favor. Agora, eu chamo a Bianca, que ela tem 2 recados importantíssimos para falar com a gente aqui no dia do painel de hoje. Boa noite a todos. Gostaria de aproveitar essa grande oportunidade para apresentar um projeto muito especial. A nossa plataforma de cursos OncoEnsino. Em especial, nossos cursos de nutrição no paciente oncohematológico adulto e o paciente pediátrico. Nosso curso foi lançado em 2018 e o curso já capacitou 918 nutricionistas do Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. Em média, nas nossas 14 turmas já formadas, 76% dos alunos concluíram o curso. Nós temos um índice de aprovação do curso muito satisfatório e o nosso curso conta com 5 profissionais capacitadas para o ensino em oncologia pediátrica. E para aproveitar essa grande oportunidade, durante todo o nosso simpósio, você pode apontar sua câmera para o nosso QR Code e garantir o nosso curso com 50% de desconto. Esse curso fica com acesso por 12 meses. E para encerrar, temos a honra de convidar a doutora Márcia Camargo Francese. Ela é presidente do grupo Rosa e Amor, uma associação que há mais de 21 anos assiste gratuitamente mulheres com câncer e seus familiares em Valinhos e na região metropolitana de Campinas. A doutora Márcia é médica, ela idealizou o grupo Rosa e Amor a partir da sua história pessoal com o câncer de mama há 21 anos. Na época, enxergou a necessidade de ajudar outras pessoas com câncer. Hoje, o grupo Rosa e Amor presta atendimento multidisciplinar para mais de 570 pacientes e familiares nas áreas de fisioterapia, enfermagem, nutrição, psicologia, terapias integrativas, além de assistência social e jurídica. A ONG também atua em projetos voltados para a garantia e direitos do paciente com câncer. É um trabalho reconhecido, pioneiro e é o único nesse formato na região que atua. Seja muito bem-vinda, doutora Márcia. E para esse nosso encontro, gostaria que você contasse um pouco mais sobre o livro Gastronomia Nutrindo a Vida, do grupo Rosa e Amor. Como foi a ideia de criar um livro de receitas assim? Bom, boa noite, Bianca. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade que para o grupo Rosa e Amor é maravilhosa. Tudo isso aconteceu graças a Merula, que ela acreditou na nossa ideia, no nosso sonho de editar um livro de gastronomia e fez com que esse sonho fosse viabilizado e agora estamos juntos, todos juntos com câncer e a Brale também nos ajudando nessa edição. O livro veio muito de encontro à necessidade do paciente oncológico ter um guia para o seu tratamento em relação à área de nutrição. São receitas que diminuem a parte inflamatória, que ajudam o paciente a minimizar os efeitos do tratamento oncológico. É um livro voltado
tanto para paciente saudável, mas principalmente para o paciente oncológico. Ele é fruto de um tempo grande de pesquisa da nossa equipe de nutrição, e tivemos junto a parceria de cozinheiros do bem, entre eles chefes de cozinha, que nos ajudaram a dar um toque especial às nossas receitas. E dentro deles também participaram pacientes com suas receitas. Então é um livro feito a muitas mãos, um sonho que foi sonhado com muitas pessoas, de ter um guia para o paciente oncológico. Ele fala também de pesquisas, fala de áreas essenciais da nutrição que estão começando agora, e para que o paciente consiga se alimentar de uma forma melhor. Isso junto com a sua família. Tem vários capítulos, desde os efeitos colaterais, até alimentos, cardápios diários, receitas de sucos detox, tudo voltado para que o paciente oncológico consiga superar, aumentar a sua imunidade e diminuir os efeitos colaterais do tratamento. Obrigada, doutora Márcia. E para quem quiser adquirir essa edição especial em parceria com a Abrale, como faz? Olha, no momento está no site da Abrale, e seria uma edição específica para o Congresso, e depois do Congresso nós vamos estar fazendo outra edição que será vendida no Rosa e Amor, no site nosso, que é www.gruporoseamor.org.br. O livro, além de ser extremamente importante, que nós acreditamos para o paciente oncológico, também ajuda na sustentabilidade da nossa associação, que o atendimento é totalmente gratuito. Obrigada, doutora Márcia, e todo o Grupo Rosa e Amor por esse excelente trabalho. Agora eu passo as palavras para você, Ju. Muito obrigada, Bianca. Bom, agora eu convido a todos para a discussão ao vivo desse painel. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Juliana, nutricionista, e sou membro do comitê da Abrale. Boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui diante dessas palestras maravilhosas. Meu nome é Marina, eu sou nutricionista da Abrale também. Bom, vamos começar então. Queria agradecer a presença de todos os participantes e também de todo mundo que está acompanhando a gente até agora. A gente tem algumas perguntas para realizar para o pessoal. Eu vou começar com a Isabelle, tá? Isa, paciente que está em vigência de imunoterapia, que cada vez mais a gente está vendo sendo utilizado no tratamento do paciente, como que a gente faz para melhorar o sistema imunológico dele? Então lembrando, primeiro boa noite, né, a todos. Obrigada pelo convite. O simpósio de nutrição realmente é sempre um simpósio muito, muito, muito interessante aqui do TJCC, e é uma honra fazer parte dele. Bom, falando um pouco da imunoterapia, vale a gente ressaltar que essa é uma modalidade de terapia que faz com que o tumor fique, com que o sistema imune consiga enxergar de novo aquele tumor. Hoje, o que a gente tem de mais concreto em relação a imunometabolismo e como que a gente pode melhorar essa imunoterapia para o paciente, com certeza é a microbiota. Então, a gente tem que deixar essa microbiota, esses metabólitos que a microbiota produz, eles são muito relevantes para que a gente consiga produzir esse sistema imune, que ele consiga ser mais forte contra o tumor. E claro, a nossa boa e velha alimentação saudável, com bastante fruta, hortaliças, sementes, castanhas. Obrigada, Isa. Ana, a princípio, né, a nossa pergunta para você era se na prática, como que você sugere que seja essa orientação de inserção dos compostos bioativos, se seria um consumo diário, enfim. Mas no final da sua apresentação você já aborda muito bem isso. Então, se caso você quiser completar algo. E aí a gente também ficou aqui na discussão se precisa ser orgânico, se o agrotóxico vai interferir nesses compostos bioativos, se caso não tenha acesso ao alimento orgânico, vale a pena utilizar
um alimento com agricultura tradicional, enfim, que você desse a sua opinião sobre. Bom, boa noite. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabenizo a comissão organizadora. É uma honra, né, TJCC, nesse amplo congresso aí, com temas tão importantes para o tema da oncologia, né, estar aqui na mesa da nutrição e falar de imunologia, que é um tema complexo, né, na oncologia. E falar dessa questão do composto bioativo, que eu acho que é uma questão que cada vez mais a gente precisa compreender mais, ainda a gente precisa entender mais como é que funciona, até essa diferença do alimento para o suplemento, né? Mas respondendo do agrotóxico, realmente o composto ele é uma defesa do alimento, né? Então, o agrotóxico ele acaba minimizando essa defesa, então a gente já entende que essa reserva de proteção e de nutrição, provavelmente o alimento vai ter menos. Então, quando a gente compara os alimentos, até estudos epidemiológicos, a gente não tem muito estudo em oncologia, comparando o alimento tradicional e o orgânico, mas a gente já entende que provavelmente o orgânico ele vai ter uma resposta, uma quantidade maior de compostos bioativos e também de outros micronutrientes. Então, agregando mais nutrição, com certeza. Mas as sociedades, de uma forma geral, falam que mesmo que a gente não consiga adquirir o alimento orgânico, a gente vai já se beneficiar com o alimento tradicional. Então, isso é muito importante deixar claro. Porque o mínimo a gente tem que estar consumindo, né? Que a gente já vai estar se beneficiando desse consumo de hortaliças, desse mix aí que vai vir esse pool de fibras para microbiota, micronutrientes, compostos bioativos, enfim, a gente vai ter esse pool de oferta nutricional. Não sei se eu respondi a pergunta e acabei... Perfeito, era exatamente isso. Extrapolar muito tempo. Não, estamos com tempo para tirar algumas dúvidas até. Ana, foi perfeito, assim, era exatamente o que a gente queria mesmo, falando da questão dos agrotóxicos. Super obrigada. Ilana, a gente teve uma pergunta até que foi ontem, e a gente não conseguiu falar, e foi ótimo que veio para hoje, sobre avaliação de teste de nutrigenética e nutrigenômica no paciente oncológico, né? Como você falou bastante ali de microbiota, o que a gente tem sobre isso, assim, na prática? É viável o paciente fazer no começo do tratamento? Enfim, né? Como que isso a gente consegue, né, replicar no dia a dia para o paciente? Como que a gente consegue fazer isso na prática? Juliana, muito obrigada pela pergunta. Um prazer estar com vocês aqui nessa mesa, falando de nutrição do paciente oncológico, um tema tão inovador. Então, os exames de sequenciamento de microbiota intestinal, eles já são realidade na prática clínica, embora ainda exista um custo elevado para esses exames. Esse sequenciamento genético nada mais faz do que o mapeamento de todas as bactérias dessa microbiota intestinal e permite a modulação intestinal guiada não apenas por sinais e sintomas, por uma anamnese bem feita e detalhada, mas também por uma fotografia pela visão das bactérias do paciente. E para algumas neoplasias, que a gente já sabe que existe algum perfil de microbiota relacionado a maior ou menor responsividade ao tratamento, como câncer de pulmão, melanoma, imunoterapia, o sequenciamento genético do microbioma ele é uma alternativa eficaz e pode auxiliar, sim, na modulação intestinal. Mas eu acho muito bacana a gente falar aqui, muito brevemente também, que, embora seja muito legal fazer o sequenciamento genético do microbiota intestinal, o básico muitas vezes dá certo. Então, uma anamnese bem feita, você conhecer seu paciente, você acompanhar ele durante o tratamento, comparar ele com ele mesmo. E, embora a minha palestra seja de probiótico terapia, que vocês viram que é ciência de fronteira, que está avançando muito, mas as colegas também explicaram muito bem tantas outras formas de modular essa microbiota intestinal. E aí, puxando aí a sardinha para a nutrição, a gente sabe que o maior modulador dessa microbiota intestinal é o alimento que você fornece ao seu paciente diariamente. Então, probiótico terapia ele é a cereja do bolo, o sequenciamento genético é a cereja do bolo, mas a base está em tudo que você viu aqui na nutrição do paciente, a nutrição bem feita, bem pensada para o paciente durante o tratamento. Muito obrigada. Acho que eu respondi, Juliana. Foi ótimo, perfeito.
E aí, eu só vou aproveitar o gancho com a Ilana, eu sei que a gente vai ficar com o tempo apertado, mas surgiu uma pergunta, e até uma pergunta de um paciente, falando sobre o uso do probiótico para constipação. Né? Ele fala que até é uma questão assim, para o paciente parece que os riscos da prisão de ventre continuada não são suficientemente alertados, né? E a gente entende que a constipação, ela é um efeito bem recorrente no paciente. Então, eu queria que a Ilana falasse um pouquinho até da questão do probiótico, a gente consegue, e se as meninas quiserem também falar um pouquinho, ou também Marina, Isa, Ana, todo mundo, acho que vale a pena. Não, o paciente ele está super atualizado, a gente já tem o uso de probiótico terapia em constipação, também em outra alteração do trato gastrointestinal, do trânsito intestinal, como diarreia por radiação. Então, já é bem utilizado o uso de probiótico na constipação. E aí, falando especificamente para o paciente, a gente só tem que ter alguns cuidados na hora de utilizar esse probiótico. Como eu apresentei nos meus slides, a gente não tem um consenso ainda do quanto fazer, de que dose fazer, embora a gente saiba que vai beneficiar, vai melhorar esse trânsito intestinal, vai auxiliar no tratamento de efeitos adversos, alteração de motilidade, mas o seu nutricionista tem que pensar muito bem a estratégia que ele vai utilizar, de probiótico terapia e de modificações dietéticas. E aí as meninas podem me complementar que outras estratégias a gente pode fazer aliada à probiótico terapia. Olha, gente, para constipação, eu acho que, com certeza, né, o probiótico é uma excelente opção que a gente vai ter, mas eu gosto muito de bater na tecla também da água, né? A gente precisa da hidratação via oral para a gente conseguir hidratar esse bolo fecal. E muitas vezes, assim, mas numa boa parte das vezes, quando a gente adequa a quantidade de água que a gente bebe, a gente já consegue ter uma melhora desse funcionamento intestinal. Parece simples demais essa orientação, mas é o que a gente tem na nutrição, né? O simples funciona e, antes de tudo, sempre água. E completando aqui o trio, né, da conduta, da dieta, o manejo da dieta, né, da oferta de fibras, né, então é uma questão também importante aí dos alimentos fontes de fibras, né, e a gente pensar na ingestão alimentar desse paciente. A gente sempre fala, o paciente que está inapetente ou não se alimenta direito, ele não toma água, né, como a Isabelle falou, e ele não se alimenta direito também, então isso também acaba impactando na oferta de fibra, então consumir vegetais frescos, as frutas, sempre reforçar também na higienização e na manipulação adequada desses vegetais, né, esse é um ponto importante, né, dentro das verduras, se não puder consumi-las cruas, que seja refogadinha, mas a oferta de fibra ajuda bastante, e a movimentação também. Então, deambular, caminhar, então fazer alguma coisa assim, todo esse conjunto, esse combo ajuda no funcionamento, na motilidade intestinal. E a minha contribuição vai vir com uma pergunta feita no chat, aproveitando que a Ilana falou aí de procurar um nutricionista, enfim, para ter toda uma prescrição assertiva nesse momento. E aí teve uma das participantes que perguntou: em que momento o paciente oncológico deveria procurar o atendimento de uma nutricionista? Que momento que vocês acham, meninas? Eu acho que antes do diagnóstico, na verdade. O quanto antes, eu acho que a gente consegue, como nutrição, né, como nutricionista, a gente consegue agregar muito além dos sintomas mais comuns que o paciente tem, de náusea, diarreia, a gente consegue prevenir isso, prevenir perda de massa muscular, ganho de qualidade de vida, e para mim o meu grande lema dentro do consultório tentar, pelo menos, garantir que o paciente vai terminar o tratamento metabolicamente igual que ele começou ou melhor. Essa é a nossa função. Então, quanto antes ele ir no nutricionista, antes a gente consegue começar esse processo. Porque não adianta o paciente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas não adianta o paciente começar um tratamento, estar curado e ter hipertensão, diabetes, ganho de peso, né, perda de qualidade de vida.
Então, eu acho que, assim, quanto antes para a gente evitar isso. Isso mesmo. Acho que é isso. E mais assim, se você acabou de ser diagnosticado, eu sei que são muitas informações que você está recebendo, o paciente recebe muita informação do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, cada um profissional tem a sua área de contribuição. Vai vir uma avalanche de informações para você, mas não espere perder peso, não espere ter sintomas gastrointestinais, ter fadiga para ir para o nutricionista. Porque o nutricionista, hoje no tratamento oncológico, ele não atua só no manejo de sinais e sintomas, ou naquela perda de peso que você está tentando manejar no terceiro, quarto ciclo de quimioterapia. O nutricionista ele vai atuar bem antes. Então, se você não foi para o nutricionista, não conhecia, nunca passou, nunca sentiu necessidade, mas foi recém-diagnosticado, esse é o momento de você procurar, porque nós temos muito a agregar no seu tratamento também. Peninha, você quer complementar? Não, eu concordo com o que as meninas estão falando, até saiu, assim, só para complementar de material, esse assunto, né, a Sociedade Brasileira de Oncologia, SBOC, traduzindo a sigla, emitiu um documento, eu não sei, acho que foi esse ano, ou se foi no final do ano passado, não lembro a data, mas é uma coisa recente. E aí eles fizeram a luz, reforçando para a parte médica, porque é um material que todos nós podemos acessar, é um material download gratuito, os pacientes também podem acessar, mas como é uma comunidade médica, né, e a gente também pode ter acesso, tá, gente? Mas muito vem da comunidade médica, então, à luz de ressaltar a importância do encaminhamento precoce. E eles fizeram um comparativo da questão do diagnóstico da doença com o diagnóstico nutricional. Então, a partir do momento que já teve o diagnóstico da doença, e eles fizeram um paralelo, já fazer o encaminhamento para nutricionista, que é isso que elas estão fazendo. E aí faz eles fizeram um desenho. Então, é um documento bem bacana, reforçando para os oncologistas, encaminhem para o nutricionista, né, o mais rápido possível, porque a gente tem N possibilidades de objetivos de cuidado nutricional, cada paciente tem uma necessidade, tem um que é funcionalidade, tem um que é recuperação de massa muscular, tem outro que é recuperação de peso, tem outro que é qualidade de vida, tem outro que é sintomatologia, os retornos vão de acordo com a gravidade ou não, às vezes é retorno mensal, é quinzenal. Então, assim, a gente tem N possibilidades. Então, é legal passar com o nutricionista para a gente traçar o plano de cuidados frente a essa jornada que a gente fala, que é o caminhar frente ao cuidado, né, no cenário oncologia, desde prevenção, tratamento e pós-tratamento. Lembrando que a população pós-tratamento é uma população que está em crescimento. Porque a gente está tendo cada vez mais sucesso, graças a Deus, e a gente tem que ter um olhar para a população pós-tratamento também. Tá bom. Perfeito. Ótimo, Ana. Perfeito. Obrigada a todos. Amanhã temos último dia, então esperamos todos vocês. E nos vemos no próximo também. Todas vocês compondo mais uma banca com a gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.